Quando a seleção brasileira foi tricampeã do mundo em 70, ele estava lá. Desde então, até a Copa de 2018, são 13 mundiais, dos quais 11 ele participou diretamente. Estamos falando de Carlos Alberto Parreira, nosso entrevistado de hoje, e eu começo perguntando, Parreira, se faltou alguma coisa nesse período todo de futebol ou se você se sente realizado? Olha, você acabou de citar, bom dia, é um prazer estar aqui participando com você desse programa, gente como a gente, da velha guarda, né? Isso. Não falta nada não. Aquele sonho de menino, de um dia trabalhar em futebol, quem sabe chegar a uma seleção brasileira, ser preparador físico, ele foi plenamente realizado. E agora que eu estou aposentado, eu vejo futebol com alegria, com satisfação, mas sem nenhuma lembrança que seja um pouco mais doída, absolutamente, totalmente isento, porque tudo que pode acontecer num profissional, na carreira, aconteceu comigo. Coisas boas, coisas ruins, as coisas boas foram muito maiores que as decepções, portanto, Copa do Mundo, eu participei de 11 Copas, como preparador físico, como técnico, campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais, campeonatos asiáticos, campeonatos africanos, seleções. Portanto, eu tenho uma vida que eu só tenho que agradecer a Deus que eu passei no futebol, as alegrias, as pessoas que eu conheci, os locais que eu conheci, as competições que eu participei, as culturas que eu conheci, as amizades que eu fiz. Portanto, eu só tenho a agradecer. Portanto, é um pós-futebol muito tranquilo, muito suave, em que não existe nada de ficou para trás, não fiz, deixei de fazer, sem nenhum remorso, é só curtindo o momento e essa nova fase da vida, né? De aposentado. De aposentado e com os netos, com a família, com outros hobbies, com outras coisas, porque você não pode parar, você tem que continuar sempre ativo, né? Você é o recordista de Copas em seleções diferentes, e a gente registra Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, África do Sul e Brasil, claro, né? Alguma vez, quando lá em 70 você começou como preparador físico, imaginou atingir essa marca? Sérgio, eu nem pensava em ser técnico de futebol. Nunca passou pela minha cabeça um dia que eu seria treinador de futebol. O meu sonho de menino era ser preparador físico. Era o meu sonho. Eu fui para a escola de educação física, me formei e tal, e as coisas ajudaram. Eu fui preparador físico da seleção brasileira, campeão do mundo em 70, tricampeão. Agradeço ao meu amigo Chirol, que me convidou, com o amparo do Zagallo, do Saldanha naquela ocasião, todos me acolheram, sem falar na comissão técnica, doutor Paz, doutor Avelange, Coutinho, aquela turma toda maravilhosa, que a gente lembra com muito carinho até hoje, gente muito competente, gente muito boa. Não, o meu sonho era ser preparador físico. Como eu, entre aspas, fui um diferenciado, eu sempre, quando a gente faz palestra para a empresa e me convida, eu digo, olha, esteja preparado, ou seja, se prepare, procure as oportunidades e pague o preço. Eu passei por essas 3 fases. Todo profissional passa por essas fases. Eu estava preparado, apareceu a oportunidade de ir para Gana, eu fui convidado para ser técnico da seleção de Gana pelo Itamaraty, com passaporte diplomático, tinha 24 anos e fui ganhando o salário de $100. $100 era o que o governo brasileiro me pagava. Então, isso é pagar o preço. O importante não era o salário, era a oportunidade que eu estava tendo. Tome decisões que façam você crescer, seja diferenciado. Hoje, o mercado, em cada área, oferece milhões de profissionais. Todos eles muito bons, muito competentes, têm um diferencial. Eu, com a fortuna que eu ganhei em Gana durante um ano, $5.000, eu fui estudar na Alemanha. Fiquei 3 meses estudando numa associação, a segunda maior da Alemanha. Fui fazer estágio em clubes ingleses, fiquei 40 dias na Inglaterra. Então, quando eu voltei, eu era um profissional diferente, com uma outra formação. É como se o cara vai para Harvard, volta de Harvard com um diploma embaixo do braço. Então, eu tinha algumas credenciais boas e, graças a Deus, as oportunidades apareceram, eu as aproveitei e a carreira seguiu. Com esse diferencial de escola, de educação física na Alemanha, as pessoas foram achando que eu tinha jeito para ser técnico de futebol e foram me empurrando. Porque é difícil quem não foi jogador profissional de futebol entrar nesse meio de jogadores de futebol e dirigir. Eu fico olhando dirigir o Ronaldinho, Ronaldo, Careca, Bebeto, Romário, os maiores jogadores atacantes do futebol mundial. Então, tinha que saber me comunicar com essa turma, saber me dirigir a eles, mas sem aquela pretensão de querer ensiná-los, porque eles realmente eram uns fora de série.
E foram me empurrando, as coisas foram dando certo e eu acabei em 79, quando o Kuwait ganhou a Copa do Golfo, quando o Kuwait ganhou a Copa da Ásia, quando o Kuwait foi à Olimpíada e quando o Kuwait foi à Copa do Mundo de 82. Então eu posso e tenho orgulho de dizer que durante 8 anos, um dos quais o Zagallo ficou com a gente no início, ele que me levou para lá, depois eu continuei, o Kuwait foi o número 1 da Ásia em futebol, passando por cima de todo mundo. As duas Coreias, Irã, Iraque, Japão, China, Kuwait foi o número 1 da Ásia, porque ganhou todas as competições. Você, então, aí eu virei técnico de futebol. Você já até respondeu Foi em uma pergunta 79, aí nesse momento eu virei técnico de futebol. Eu ia já te perguntar como é que foi essa passagem. Então, você acha que contribuiu para a evolução do futebol no mundo? Não, eu não teria essa pretensão. Eu acho que o futebol, ele por si só, os países, as equipes, os treinadores, os jogadores vão encontrando fórmulas de aperfeiçoar, de melhorar e realmente eu acho que houve 3 ou 4 grandes revoluções. As 2 mais marcantes foram, sem dúvida nenhuma, a Copa de 66. Eu não quero falar na evolução do futebol, o WM, o 235 e tal. Isso aí foi mais pontual e bem para trás. Mas a grande revolução no futebol para mim foi a Copa de 66. Foi o que marcou o antes e o depois do futebol moderno. Aí você talvez me pergunte por quê? Porque na Copa de 66 surgiram os grandes parâmetros, os grandes pilares do futebol que se joga hoje. Então ali em 66 começou o jogue e não deixe jogar. Ou seja, pressão no homem com a bola. É o que a gente vê todo mundo fazendo hoje aí. O Liverpool, o Manchester, equipes brasileiras, tudo pressionando o homem com a bola. Ali começou a velocidade do jogo, a falta de espaços, a intensidade do jogo. E, sobretudo, ali foi a primeira vez que uma equipe ganhou uma competição mundial, a Inglaterra, jogando no 4-4-2. Foi o berço, o nascimento do 4-4-2, que depois de 60 anos continua em vigência até hoje, na distribuição dos jogadores. Variações 4-2-3-1, 4-3-1-2, mas é tudo origem do 4-4-2. É evidente que a intensidade aumentou, as transições são muito mais rápidas, pressiona-se o homem com a bola, fica-se com a bola, a perpendicularidade, a verticalidade, as infiltrações, o jogo é mais rápido, a participação exige mais habilidade, mais técnica dos jogadores, um raciocínio, decisões mais rápidas, mas tudo aconteceu na Copa de 66, o ano que definiu que seria o futebol moderno 60 anos depois. E aí você falou que houve mais outras 2 mudanças. Não, foi depois de 74, a Holanda, né? Foi a outra grande mudança e depois as coisas acontecem, o Liverpool, o Manchester City, o Guardiola, foi posse de bola, que é uma coisa que ele realmente botou num nível jamais visto em nenhuma equipe na história do futebol mundial. 2008, 9, 10, quando o Barcelona, em 16 competições, ganhou 14, foi realmente com a posse de bola, às vezes até de 700 passes no jogo, um domínio absoluto, coisa que ele já mudou um pouco, ele continua com a posse de bola, continua sendo prioritária, mas agora com muito mais movimentação, com muito mais chegada, muito mais rápido, o time se movimentando. Então eu acho que isso aí foi que marcou e que marca o futebol atual. As compactações, as equipes voltam para se defender com muita rapidez, passam para o ataque com muita rapidez também, as chamadas transições, ocupação dos espaços, a movimentação da bola, qualidade técnica dessas equipes, porque se você não tiver qualidade técnica, você não consegue executar isso, vai depender sempre da qualidade técnica dos jogadores, mas o potencial de investimento que essas equipes têm. Então, quando você olha as grandes equipes europeias, todas elas, na Espanha, no Barcelona, Madrid, na Inglaterra, na Alemanha, o Bayern, o Borussia, são verdadeiras seleções. É verdade. Porque senão a gente não conseguiria. Até o Renato às vezes fala, pergunto a ele, não, eu quero ver ele vir treinar um time aqui do Brasil, com o material humano que nós temos, que não é que seja ruim, mas não é tão bom contra aquele. Porque ali o cara tem à disposição 300 milhões de libras, de euros, para investir em jogador. Então ele traz os melhores do mundo, são verdadeiras seleções, portanto espera-se. E a obrigação de ter um futebol realmente de alto nível, pela qualidade de jogadores, pela filosofia do treinador, pelo futebol que é. Realmente o futebol mudou e eu acho que mudou para melhor. Você falou de não ter sido jogador de futebol. Isso te atrapalhou em algum momento? Não, é fundamental para o treinador ter sido jogador? Não é fundamental, é importante.
Se tiver tecido jogador e fizer um curso para você entender algumas coisas fora do futebol, a parte de gestão, a parte humana, a parte de psicologia, a parte de anatomia, o que é um treinamento, o tipo de treinamento, a intensidade do treinamento, isso tudo ajuda, um planejamento de uma semana, de um mês, de uma temporada toda, isso tudo ajuda muito o jogador que tenha tido aquela experiência de 15, 20 anos dentro do campo, ajuda e ajuda muito. Não significa dizer que outros que não tiveram essa experiência, com um aprendizado, não é de uma hora para outra também, você precisa ficar 10, 15 anos vivenciando aquilo ali para ter realmente o sentimento e a segurança de poder ir para campo e formar equipes. Eu nunca tive dificuldade porque eu nunca tentei enfrentar esse tipo de ambiente. Eu já falei para você no início, eu fui empurrado e fui bem aceito e acho que fiz alguns trabalhos interessantes. Por exemplo, manter o Kuwait 8 anos líder da Ásia. Quem foi o Zagallo para você no futebol e na sua vida pessoal? É o meu guru, é o meu mentor, e é o meu grande amigo do futebol, é o Zagallo. Como se fosse o meu irmão mais velho. Ele não teria idade para ser meu pai, mas teria idade para ser meu irmão mais velho. É uma pessoa que eu admiro por tudo que ele fez na história do futebol brasileiro e mundial, pelo autodidata que ele é, pela simplicidade. Você, quando vê uma entrevista do Zagallo, você não vê o Zagallo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ele fez muita coisa. Ele foi o primeiro a voltar para marcar, ele foi o criador do 4-3-3, ele foi o cara que primeiro botou 2 pontas de lança, foi o primeiro que marcou tiro de livre, marcação individual, marcação meia pressão. O Zagallo criou muita coisa. É que ele é uma pessoa extremamente simples e nunca ficou fazendo disso um ponta de lança, falando, mas é uma cabeça, foi o cara que melhor eu vi entender futebol, ter um feeling de futebol, e eu fui um privilegiado, porque os grandes artistas plásticos na história da humanidade, na Idade Média, eles iam estudar com os grandes mestres. O Picasso foi estudar com um grande mestre, todo mundo foi, e eu tive esse privilégio de trabalhar a vida toda, durante 15, 20 anos, ao lado dessa pessoa maravilhosa que foi o Zagallo. E é evidente que você aprende até por osmose, é direto, mano. Eu vivi com o Zagallo, a gente morava na mesma casa no Kuwait. Como ele não falava inglês, ele falava, eu fazia as palestras. Falava Fatih Kamil, do Kuwait, entra por aqui, don't stay there, go inside, tal, play the ball, don't change your side. Então eu aprendi aquela movimentação tudo com o Zagallo. E acompanhando, eu tinha interesse, eu via, acompanhava, anotava, aprendi. Quando eu tive a oportunidade, eu estava, lembra, esteja preparado, apareça a oportunidade, e eu aproveitei a oportunidade. Foi ele quem mais te influenciou ou houve algum outro treinador na sua carreira? Outro que eu trabalhei com muitos bons treinadores. Não vou citar todos porque é até complicado e não quero ser injusto com ninguém. O outro que eu aprendi muito foi o Evaristo de Macedo. É uma cabeça também. Veio do futebol europeu, ídolo no Barcelona, no Real Madrid, veio com aquela consciência europeia para cá, e quando ele pegou o América primeiro, depois pegou o Bahia, foi sucesso em muitos clubes, mano. Tinha uma cabeça muito boa. Trabalhei com ele no Vasco da Gama. Qual era o estilo de jogo do Parreira? Em cima de tudo isso que você aprendeu? Equipes organizadas, sem a bola, com toque de bola, saindo e privilegiando a parte técnica. Primeiro, equipes muito organizadas, sempre as minhas equipes foram bem organizadas, e saber se defender sem a bola e saber jogar com a bola. Não é só preocupação jogar sem a bola ou se defender. Você tem que saber jogar com a bola também, tem que atacar. Eu acho que time bom é aquele que ataca e defende com a mesma efetividade. Você não pode fugir disso. Não existe time bom que só defenda ou time bom que só ataque. Você tem que buscar sempre o equilíbrio. Tem que saber defender e tem que saber atacar. Você tem uma frase, pelo menos é dita que você usou essa frase, o gol é apenas um detalhe. Não, eu nunca usei, eu nunca usei, mas você sabe como as coisas acontecem, né? Na imprensa você sabe como as coisas acontecem. O Brasil jogava na eliminatória, teve uma pausa, que eram 5, então toda rodada sobrava 1, em 93. O Brasil sobrou, e para a gente não ficar sem jogar 15 dias, convidamos o México para fazer uma partida. Foi no Nordeste, não me lembro qual foi o estado. Fomos lá, estávamos ganhando de 1-0, no finalzinho a gente perdeu o gol pra cacete nesse dia. O Miller, o Cafu, o Bebeto não estava, mas o Viola, não me lembro, mas perdemos o gol. O Cafu ia no fundo, cruzava, o cara pegava, botava a bola para fora, batia na trave, o goleiro defendia. Podia ter sido uma goleada. No finalzinho,
esses nossos juízes arranjaram um pênalti, o jogo terminou 1-1. Aí vieram me perguntar, e houve uma pergunta de um jornalista, Parreira, por que os atacantes brasileiros perdem tantos gols? Me lembro até hoje, deve estar registrado em algum local. Eu falei, é um detalhe na hora de bater. Eu me lembro que teve uma hora que foi o Miller, ele botou o pé um pouquinho embaixo da bola, ela subiu. Um detalhe na hora de bater na bola. Sugiro com isso que o gol é um detalhe importante e eu hoje reforço, o gol é o detalhe mais importante do futebol. Ou tem alguma coisa mais importante que o gol no futebol? Ou tem alguma coisa mais importante? Aquela luta, essa evolução tática, isso tudo, esses milhões que a gente gasta, é por causa de quê? Por causa da bola. É para ficar com aquela bolinha. E se impõe quem consegue ficar e domina o jogo, quem tem o domínio da bola. Por isso o passe é importante. Por isso a posse de bola não vai acabar nunca. Ela não precisa ser tão prioritária como é no Manchester City, como foi no Barcelona, mas o time para se impor, ele se impõe através da qualidade técnica, ou seja, através da posse de bola. Não posso deixar de perguntar, você é chorão? Pouco. Eu me emocionei, por exemplo, em... Onde surgiu essa história que o Parreira era chorão? Não sou chorão não. Eu já chorei, não me vergonho, tenho vergonha nenhuma de ter chorado em bons momentos, em maus momentos. Eu me lembro que na Copa de 94 a gente estava tão tenso com aquele, porque o Brasil não era campeão do mundo há 24 anos. Fizeram uma campanha assim incrível de massacre durante a eliminatória e tal, e até mesmo durante a Copa do Mundo. E a gente não conseguia relaxar. Aí terminou a Copa, nós fomos campeões e eu não consegui chorar. Eu só fui chorar quando a gente vinha descendo e o comandante falou, a gente veio dos Estados Unidos, a primeira parada foi em Recife, e ele falou, eu vou passar o mais baixo possível para que vocês vejam as 3, 4 milhões de pessoas na Praia da Boa Viagem. Ele desceu o mais que ele pôde. Quando eu vi aquela multidão, aí foi a primeira vez que caíram as primeiras lágrimas de agradecimento. Foi naquele momento. Mas não sou chorão não, mas choro e não tenho vergonha não. E te emociona até hoje, né? Então, me emociona até hoje. Eu choro e acho bacana. O choro é uma coisa que a gente tem que extravasar mesmo. É uma emoção que não pode ser contida. É verdade. Tem uma outra frase sua, a CBF é o Brasil que deu certo. Aí eu te pergunto, por que você usou essa frase naquele momento? Eu já sei até de algumas explicações a respeito, e se você ainda acha isso? Isso não foi uma frase que eu usei. Foi uma pergunta, eu fiz uma palestra junto com o Branco, e no final foi aberto ao público, aí me fizeram uma pergunta que, na resposta, falei, a CBF é o Brasil que deu certo. Quando eu falo a CBF que eu conheço, a CBF do futebol. Administrativo, a que cuida do parte desde 70. Então, o planejamento de 70 foi impecável. Aqui no Brasil, os 5 meses, a preparação para a altitude. Em 74, em 94, em 2002, em etapas. Então, essa CBF ela é imbatível. Poucas organizações no mundo de seleções têm essa organização do futebol. E a CBF, fora do futebol, hoje, ela está fazendo um trabalho que pouca gente reconhece ou hesita em aplaudir, é o licenciamento. Ela está organizando, está gerenciando o futebol brasileiro. Se não fosse a CBF, ela está organizando a primeira divisão. Olha, eu não tenho nada com a CBF, não sou funcionário. Você é aposentado. Sou aposentado. Ela organiza a primeira divisão, a segunda, a terceira. Ela organiza o futebol feminino, ela financia isso tudo. Imagina se não fosse os recursos da CBF, o que seria do futebol brasileiro? Os clubes, mas os clubes não conseguem se organizar para fazerem a liga. Então, e tem agora um trabalho que eu participei de algumas reuniões de calendário, junto com o nosso querido Carlos Alberto Torre, com o Ricardo, para ajudar no calendário, com dirigentes, com tal. Então, é realmente monstruoso. Esse é um continente, isso não é um país, isso é um continente. Imagina você organizar o futebol em todos os estados, né? As divisões de base, primeiro, segundo, terceira, quarta, sub-15, sub-14, treinamento, bola profissional. Então a CBF está tentando dar padrão, organização, isso, licenciamento, deu prazo para que os clubes se adequassem às novas exigências, ter estádio, ter CT, curso de treinador. Então ela tem feito muita coisa boa pelo futebol. Então, e no aspecto futebol, seleção, é o Brasil que deu certo. Tomara que o Brasil desse tanto certo, igual a seleção brasileira ao longo da história. Você, como homem do futebol, como é que viu as denúncias que surgiram de corrupção, não só falando de CBF, mas na FIFA, em outros países também? Isso te abalou?
Olha, não abalou porque a gente tinha muito ruído, né? Tinha muito ruído. Então não foi uma coisa que de repente aconteceu. Mas foi importante, é igual no Brasil também. Entristeceu? Entristeceu sim, porque a corrupção é um mal, é um câncer que tira o dinheiro de coisas boas. E não é só no futebol, não, em todas as áreas. A gente está aí, a Lava Jato, bênçãos ao Sérgio Moro, com o Ministério Público, que veio para mostrar esse mar de lama, que era o mar da corrupção, quanto dinheiro foi extraído da população, dos hospitais, das escolas. Então, graças a Deus, as coisas estão caminhando com dificuldade, mas realmente a corrupção é um câncer que tem que ser extirpado. A Copa de 94 foi seu melhor momento como técnico? Ou existiu algum outro? Olha, E aí pode incluir os clubes também onde você trabalhou? Olha só, quando você tem uma carreira em futebol e tal, foram quase 30 anos como treinador, é legal quando você lembra de algumas coisas boas e positivas, né? Não é para os outros, não, é para você. Para você. Por exemplo, eu me orgulho muito do trabalho que foi feito no Fluminense quando nós fomos campeões brasileiros. Não pelo título em si, pelo trabalho que foi feito. Qual deles? De 84. Não, de 84. Porque Foi o primeiro. Você foi campeão brasileiro em 70 no Fluminense. Mas de 84. A gente não perdeu nenhuma partida, o time jogava realmente em alto nível, sabendo se defender, atacando. Já com coisas modernas em 84, a gente já jogava com 5 jogadores no meio, todo mundo voltava para defender. Na hora que partia, a gente partia com os 2 laterais, com os meia, Romerito e Delei, que saíam para atacar, era Washington e Assis. Então, era um time que pregava esse futebol que a gente gosta, saber e defender, atacar com a máxima eficiência. A gente sabia se defender e sabia atacar. O Bragantino de 91, que me levou à seleção brasileira, foi uma campanha, acho que a gente perdeu uma partida no ano, ou 2, vai ser uma campanha fantástica no Brasileiro. Era por pontos corridos, mas em função desses regulamentos esdrúxulos, né, nós fomos o time que mais pontos conseguiu na competição, 4 ou 5 pontos à frente do segundo, mas aí juntava o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, fazia 2 cruzamentos e nós pegamos o Fluminense, ganhamos e perdemos a final para o São Paulo. Perdemos de 1-0 em 2 jogos. Mas foi um trabalho muito bom. A seleção de 94 e o Kuwait, que durante 8 anos foi líder absoluto da Ásia. Você sabe que é o futebol asiático. Então você tem as 2 Coreias, você tem o Iraque, você tem a China, você tem o Japão, o Irã, e nós conseguimos ganhar deles todos em todas as competições. O Parreira da Fiel? Sou. Foi o Corinthians foi um ano que eu esqueci de citar, foi bom você lembrar. Foi um ano maravilhoso que me levou para a seleção também em 2006. O trabalho feito no Corinthians em 2002, eu acho. Isso. Nós fomos a todas as finais. Ganhamos o Paulista, o Campeonato Rio, São Paulo, ganhamos a Copa do Brasil, fomos à final do Brasileiro. Foi um ano de lua de mel com a Fiel. Tanto é que às vezes eu vou a São Paulo e encontro um torcedor e sempre vem muito carinhosamente me cumprimentar, tirar uma foto. Você precisa voltar porque você não conheceu o Corinthians. Eu falei, esse Corinthians que vocês estão se referindo eu não quero conhecer não. Quero ficar com aquele que eu conheci. Ou seja, o Corinthians da confusão, que o torcedor cobra muito, né? Ele é muito apaixonado da Fiel. É uma torcida maravilhosa. Maravilhosa, ela apoia o time em todos os momentos. Você falou dos bons momentos. Você destaca algum que tenha sido o pior deles? Ou isso... Não, olha aqui, saí do Fluminense uma vez, saí da onde? Poucas vezes, né? Saí da onde? Do Atlético, mas foi um comum acordo, mas nada assim de mudanças normais do futebol, entende? Sem nenhum tipo de coisa muito agressiva, nada... Eu acho que os momentos bons e bem-sucedidos foram realmente muito mais marcantes. Bom, você é observador técnico da FIFA em 2 Copas do Mundo, inclusive na última, né? Você já falou que de 70 para cá o futebol evoluiu. E aí eu te pergunto, ficou melhor de se ver o futebol hoje em dia ou ficou pior? Muita gente diz que o futebol perdeu a graça. Eu não acho, não, eu discordo. Quando eu vejo um jogo da década de 70, de 80... me incomoda a lentidão do jogo. Mas antes você gostava. Era o momento. Hoje, eu acho que o jogador é muito mais exigido, ele tem que ter qualidade técnica muito boa, tem que ter habilidade, capacidade de tomada de decisões rápidas. O jogo ficou muito mais
muito mais rápido, muito mais veloz, muito mais envolvente. Existe realmente... Eu gosto daquela vibração, aquela movimentação, me agrada muito. Mas havendo qualidade técnica. Quando você vê jogadas, quando você vê que o time está em campo tentando impor uma maneira de jogar, vai com a bola por um lado, não consegue por outro, aquela movimentação rápida de bola. O que eu sinto falta às vezes no futebol europeu, e por isso a gente tem que manter as nossas raízes, dificilmente você vê um mano a mano, um drible, uma jogada que pode desequilibrar. Por isso, esses nossos jogadores sul-americanos, Messi, Neymar e por aí, são muito valorizados. Porque eles, o Agüero lá no Manchester, eles têm a capacidade de decidir, de driblar, de fazer as jogadas. Às vezes está tudo muito pasteurizado, muito robotizado, muito toque, muita velocidade, muita movimentação, mas falta uma jogada individual. Isso aí é que continua fazendo a diferença para o futebol brasileiro. É nesse momento que a gente pode ter, no atual momento, um Gabriel, um Neymar, um Felipe Coutinho, para fazer uma jogada e desequilibrar um jogo. Então, ainda existe essa expressão futebol brasileiro ou a globalização acabou com ela? Não, a gente é futebol brasileiro quando a gente joga dentro das nossas características, com a bola, criando, tentando as jogadas individuais, mas a gente não pode fugir dos parâmetros de organização do futebol internacional. A gente tem que se organizar mais rápido defensivamente, a gente tem que chegar mais rápido na frente e quando não der para fazer isso, aí ficar com a bola. Agora, ficar com essa bola um pouquinho mais em velocidade. Quando você vê um jogo hoje, da Inglaterra, por exemplo, a Premier League, que é realmente um grande espetáculo, mas eles estão jogando com temperaturas abaixo de 0. Não dá para você ficar parado no campo. Quando você vê aqui outro dia, um jogo, quem foi que jogou em Bangu, estava 45 graus. 45 graus. Seria criminoso, desumano, exigir que se jogue em alta velocidade numa temperatura dessa. Nós temos que ver também as condições, entende? Então a gente se adapta ao que é as nossas condições climáticas, ao nosso estilo. Mas então sempre vai existir a escola brasileira que é da posse da bola, ficar com a bola, da criatividade e da habilidade que a gente não deve nunca perder, que é a nossa raiz, que é o nosso grande diferencial que eles não têm. Por isso eles vêm aqui e pagam 200 milhões de euros pelo Neymar.